Irmãos, a gente vai começar o culto. As crianças já vão direto para o Ministério Infantil, tá bom? Nós não vamos ter um momento de chamá-las aqui na frente, porque elas estão ensaiando para a Páscoa, ok? Gostaria de convidar você, então, meu irmão, a ficar em pé. Nós vamos iniciar esse culto com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nossa, amém? Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força e a alegria do Senhor está presente neste lugar. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Cremos que a promessa do Senhor, ela não falha. Eu te dou glórias por tudo que passei, e já estou pronto pro que ainda vais fazer. Tu vais à frente, a ti eu seguirei, e já estou pronto que ainda vais fazer. Diga, eu quero ver o céu se abrir aqui neste lugar. Eu quero ver o céu se abrir. Desejo mais, Jesus, mais de ti. Eu quero ver o céu se abrir. Desejo mais, Jesus, mais.
Diga assim: eu sou amado do Senhor. Eu sou amado do Senhor. Amém. Deus te ama com amor incondicional. Amém. Não importa quem você é, como você entrou, não se esqueça que o Senhor te ama. E Ele está pronto, de braços abertos, para te receber.
verso 15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de ti. Amém, igreja? Diga comigo: Deus jamais vai esquecer de mim. Feche seus olhos, levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos nessa noite. Nós queremos bendizer o teu nome, Pai, porque como nós acabamos de cantar, o Senhor nos ama. E a maior expressão disso foi Jesus vindo a este mundo, a esta terra, e ter dado a sua vida por nós, naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Obrigado, Deus, por este amor que é incondicional. O Senhor não nos ama por aquilo que nós fazemos, o Senhor nos ama porque nós hoje somos seus filhos. Nos ajuda, Pai, a entender, a viver este amor, Senhor, porque quantas lutas às vezes nos faz esquecer deste amor. Quantos são os desafios que nós temos no dia a dia, e às vezes vem um relance, um pensamento: Deus se esqueceu de você. Talvez você tenha lutado, tenha batalhado a sua vida, e ali naquela circunstância, algo do dentro do seu coração diz: Deus se esqueceu. Às vezes até o inimigo, para lhe oprimir, está dizendo: está vendo, aconteceu isso, é porque Deus se esqueceu. Mas eu quero nesta noite te lembrar, enquanto você está orando, eu quero te lembrar que a palavra de Deus diz que embora uma mãe possa esquecer o seu filho, eu, Deus, não me esquecerei de você. Por isso agradeça na sua oração, agradeça a Deus. Obrigado, porque o Senhor jamais vai esquecer de mim. Às vezes, Deus, eu posso me esquecer do Senhor. Às vezes, Deus, eu posso me esquecer das coisas do Senhor, mas o Senhor é uma promessa, jamais vai se esquecer de mim. Me ajuda, Senhor, a alimentar o meu coração. Vai dizendo onde você está. Eu só estou orando aqui para conduzir você à igreja, mas vai orando aí aonde você está. Deus, eu quero viver, eu quero sentir esse amor. Talvez você não tenha vivido esse amor nesses últimos dias, mas nessa noite você veio neste lugar para sentir o verdadeiro amor de Deus aonde você está. Independente da circunstância que você está vivendo, Deus aqui está. E qualquer cilada do inimigo, qualquer palavra contrária disso, que caia por terra em nome de Jesus. Eu não aceito, eu anulo em nome de Jesus toda palavra contrária, aonde diz que Deus não me ama. A palavra está dizendo que Deus jamais vai se esquecer de mim. Deus jamais vai se esquecer de você. Então, tudo que for contrário a isso são palavras diabólicas. E nesta noite nós declaramos que estas palavras diabólicas caiam por terra em nome de Jesus, e que prevaleça a certeza no nosso coração, na nossa vida, da certeza de que o Senhor nos ama, que o Senhor está conosco. Oramos no nome de Jesus. Cante conosco, igreja. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia, aplauda ao Senhor. Antes de sentar, saia do seu lugar, cumprimente 2, 3, 5, 20 pessoas aí mais próximas de você. Dá uma boa noite, que bom estarmos aqui na casa de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, pessoal, esse é o momento de confraternizarmos, de comunhão. Cumprimenta aí essa pessoa bonita que está do seu lado. Isso, vai cumprimentando, vai dizendo como é bom estarmos aqui na casa do Senhor. Se você já cumprimentou 50 pessoas, pode se assentando. 50? Muito bom estarmos aqui na casa de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom?
Nossos queridos irmãos ou amigos que nos acompanham também na internet, sejam bem-vindos, fique conosco até o final, tá? Porventura tem alguma criança aqui ainda? Não, né? Tá bom, porque hoje, no próximo domingo, tanto de manhã e à noite, elas já vão lá para o cultinho delas, tá bom? Para já começar com o ensaio para a Páscoa. Lembrando aos irmãos, né, que elas vão fazer a apresentação no dia 16. Tá bom? Aproveitando esse momento, tem alguém que está nos visitando pela primeira vez, pela segunda, pela quarta, quinta, sexta vez? Cláudia, Deus abençoe, que alegria ver você aqui, seja bem-vinda. Tem mais alguém? Todos são de casa? Muito bom, então estamos todos em família, né? Amados, deixa eu dar alguns recados aos irmãos, que é muito importante. Essa semana é a última semana da nossa campanha de jejum e oração. E o desafio vai ser uma refeição do dia, tá bom? Então separe aí uma refeição do dia, aproveite. Se você ainda não fez essa campanha, né? Então aproveita a partir de amanhã até domingo, que é domingo, dia de Páscoa, nós vamos retirar uma refeição do dia, tá? Tenho certeza que tem sido uma bênção para nós e com certeza será no final. Inclusive no próximo domingo, já é o outro recado, é o culto da Páscoa, tá? Então, olha só quanta coisa boa vai acontecer. Às 8h30 da manhã é café da manhã. Eu falei 9h30? Falei 8h30, tá bom? Então todos estão convidados. A gente tem um grupo que vem de manhã e um grupo que vem à noite. Então você que vem mais à noite, venha de manhã também participar desse momento de comunhão, tá bom, queridos? Então vamos participar. É um momento que a igreja, né, proporciona para nós estarmos aí juntos neste grande dia para nós cristãos, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. Às 10 horas nós vamos ter a ceia, normalmente, tá bom? E também vai ser um grande culto, né? Porque a gente sempre relembra desse fato histórico e espiritual na vida de cada um de nós. Esse momento é um momento muito importante na vida de todo cristão. Para nós como igreja, você não pode faltar. Fala para quem está do seu lado aí, você não pode faltar, hein? E às 18h30, né? Para aqueles que ainda não puderem, mas você não ouviu isso. Aqueles que não puderem vir de manhã, a gente tem à noite também a ceia, né? A gente criou esse hábito de ter a ceia do Senhor nos 2 cultos, de manhã e à noite. E temos também a participação do nosso coral da igreja, tá bom? Venha prestigiar, vai ser um momento muito abençoado de edificação da igreja, né? Todo culto é um grande culto, então venha participar e tenho certeza que vai ser bênção para nós. É um dia que às vezes vai um filho na sua casa, né? Vai a nora, vai lá filar uma boinha, né? Uma coisa assim, mas faça, né? Dá um jeitinho aí para você estar aqui na igreja conosco, não falte, que vai ser um tempo muito abençoado. Próximo aviso é falando das células dos jovens, tá? Dia 14 de abril, lá na Rua Greco, aqui pertinho da igreja, número 30, maiores informações, nós temos o Jô, né, a Lu, o Murilo, o Alexandre também, enfim, toda essa galera aí. Quer dar um recadinho, Jô? Falar alguma coisinha, que nem você falou de manhã? Gostei, fala agora à noite também. Deixa eu ver se está funcionando. Principalmente da voz, né? Não, pessoal, a ideia dessa célula é justamente a gente ter aí uma abertura maior mesmo, não pensando que a gente fala de jovens, pensa que é só aqueles jovens de 18, de 20 anos, mas eu mesmo incluo nesse ministério. Tenho 35, a gente tem os jovens aí de 40, de 45, 50 anos, mas nossa, aqui, tá vendo? Não, mas a ideia é justamente... não tenho 50, não. Vou chegar, não tenho... Mas a ideia é justamente a gente começar a criar laços, tá? A gente aproximar, para a gente ter um momento de comunhão extra-igreja. A gente vai estar na casa, a gente vai ter trocas de experiências. Muitos jovens que estão iniciando sua carreira profissional ou a vida acadêmica, a gente vai ter jovens com a sua vida consolidada já no
no teu auge. Então, essas trocas de experiência são muito boas. E é através dessas células que a gente quer fazer esses laços. Então, eu acho muito importante a participação aí de quem puder estar comparecendo. E, assim, é pertinho daqui, é na casa da Alessandra, neta da Dulce. Dá para ir andando aqui da igreja, qualquer coisa a gente se combina, se for problema de locomoção, a gente se dá um jeito, tá? E lá a gente vai ter sempre tem um comes e bebes lá para a gente forrar o estômago, que deu para ver que eu estou forrando bastante, né? As células estão, né, fazendo efeito mesmo. Mas é isso, pessoal. Obrigado, viu? Valeu, Jô. Então, você jovem, ele disse aí, de 18 até 50. Ó, muitos aqui já estão assim, ó, com um sorrisão, ó. Então, venha participar, tá bom, queridos? Aproveitando, falando sobre o assunto de faixas etárias, a gente já quer avisar a igreja que no dia 3 de junho, às 16 horas, aqui na igreja mesmo, nós vamos ter uma palestra muito importante. Você, pai, mãe, responsável, tá bom? Por uma faixa etária, desde a criança até o jovem, enfim, nós vamos ter uma pessoa aqui falando especificamente esse tema. Olha só, eu vou ler porque às vezes os irmãos não conseguem enxergar daí, tá bom? Isso não é uma crítica, tá? Criação responsável. Como proteger nossos filhos nos dias atuais. Você não pode perder essa palestra. Ela foi agendada com muita antecedência, porque a pessoa que vai estar aqui, é verdade, não sou eu não, é uma pessoa convidada. A agenda dela é muito apertada, tá bom? Então, foi por Deus que nós conseguimos, né? O Alexandre aí, foi você, Ale, né, que combinou tal, com a palestrante. E venha aprender um pouco mais do que a palavra de Deus nos ensina, como proteger os nossos filhos. Só essa palavra proteger já passa muita coisa aqui na minha cabeça, né? Proteger de várias coisas, influências na escola, internet, várias coisas, irmãos. Então, venha participar, tá bom? Para você saber lidar e administrar melhor com as coisas lá na sua casa. Pastor, precisa só ser um pai que tem filho, mãe, vovô, vovó? Não, venha, tá bom? O convite aqui é para todos, tá bom? Mas vai ser muito importante, já coloca na sua agenda aí, que vai ser um tempo muito especial de edificação da igreja, de aprendizado. A gente, meus irmãos, nunca pode falar que já sabe tudo, né? O mundo, ele se moderniza, ele se atualiza muito rápido. Então, às vezes, a gente é assim, eu sou cristão, isso aí eu já vi, isso aí eu já sei, mas o inimigo, desde lá, de milhares de anos, a gente vê em Gênesis, que ele está tentando enganar a humanidade. E ele usa todos os recursos nesse mundo para enganar as pessoas. Então, você não pode, né, ficar aí marcando bobeira. Venha aprender, não fique assim, eu sei tudo, né, aquela coisa toda. Não, o inimigo, ele é astuto e ele pode armar ciladas contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Então, venha aprender um pouquinho mais como proteger aqueles que você ama, tá bom? Continuando aqui, nós temos um momento de dízimos e ofertas. Os irmãos já estão acostumados, né? A gente não tem visitante para poder explicar, mas você já sabe o nosso costume. Venha pelo corredor central, saia pela lateral. Também teremos os nossos intercessores dessa noite, recebendo os papeizinhos de oração. Mas eu gostaria de deixar aqui um versículo para os irmãos. Nós temos ali em Êxodo capítulo 23, verso 19. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Então, os irmãos sabem muito bem que, né, naquela época, no Antigo Testamento, o povo separava as primícias, aquilo que eles recolhiam, aquilo que eles colhiam da terra, e era o que eles ofertavam. Hoje, né, nós também temos a possibilidade de trazer o dízimo para a casa do Senhor, a oferta, né? Porque a palavra de Deus, ela nos incentiva a nós fazermos isso, a separar, né? E abençoar a casa de Deus, porque Ele tem nos abençoado, Ele tem suprido a nossa necessidade. Quando você traz o seu dízimo, sua oferta, você está reconhecendo, eu tenho dito isso, e vou sempre falar, o seu dízimo, a nossa oferta, é um reconhecimento de que Deus está suprindo a sua necessidade,
de que está abençoando a sua vida, tá bom? Então, antes da gente cantar louvor a Deus e fazer esse momento, queria orar com a igreja. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos mais uma vez falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, louvamos ao Senhor por esse momento também especial do culto, aonde o teu povo tem o privilégio de entregar o dízimo e a oferta. Abençoa, Pai, as nossas finanças, os nossos recursos, Deus, para que sempre haja a alegria no nosso coração de trazer o nosso dízimo e a nossa oferta, abençoar a casa de Deus, abençoar o reino de Deus, para que através desses recursos a tua obra possa se expandir, e nós queremos fazer parte disso. Abençoa, Pai, multiplica aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que nada venha faltar no nosso lar, na nossa casa, na nossa despensa, na nossa geladeira, e que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, Pai. Nos ajuda a reconhecer, entregando o dízimo e a oferta, que o Senhor está cuidando de nós todos os dias. Abençoa o teu povo aqui em Vila Diva. O Senhor sabe da situação financeira de cada um. Se porventura alguém estiver passando por necessidade, que nesta noite, esta semana, o Senhor possa fazer um milagre na vida de cada um, que nós possamos viver a bênção da prosperidade no nosso lar, na nossa família e nas nossas finanças. Abençoa a tua igreja, nós que estamos como liderança administrando esses recursos, dá-nos sabedoria, Pai, para que possamos cuidar daquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós. E oramos porque nós entregamos tudo nas tuas mãos, confiados que o Senhor está abençoando a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que fiquem de pé. Te adoramos, te adoramos.
pode aplaudir o Senhor. A presença do Senhor esteja aqui neste lugar essa noite, como eu sei que está, no nome de Jesus. Que você saia daqui cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, é o desejo do meu coração. Que você se abra para o querer do Senhor, que você se abra na presença do Senhor, porque Ele está neste lugar, amém? Aleluias. Tu és bem-vindo aqui, e em nossos corações toma a direção. Vem, Deus. Deus, fogo me dou, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos Senhor Deus, derrama teu Espírito neste lugar, nessa noite, Senhor. Vem com teu fogo, ó Deus, vem com a tua presença. Sim, ó Pai. Se estou de pé na presença do Rei, e a glória, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, levante suas mãos assim e clame ao Senhor para que os céus se abram. Que se abra o céu. Levante as mãos, querido, e diga que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Mais uma vez, que se abram, que se abram. Reino vem, nossa fé está no nosso. Que se abram os céus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Oh Deus, Tu és todo poderoso, Pai. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós rendemos glórias ao Teu nome, porque nós cremos, ó Deus, que quando nós adoramos ao Senhor, os céus eles se abrem para derramar bênção sobre a vida do Teu povo. Nós cremos, Senhor, naquilo que nós cantamos. Nós cremos nas promessas da Tua palavra. E nós cremos, Deus, que esta noite os céus estão abertos para derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre a vida da igreja que aqui está. Te adoramos, Senhor. Rendemos louvores ao Senhor, Deus, porque Tu és grande, Tu és santo, Tu és digno de ser louvado, Senhor. Vai, Senhor, purificando a Tua igreja. Vai abençoando cada um de nós. Vai sondando o nosso coração aqui esta noite, Pai. Vai tirando, Senhor, todo o vazio, toda a tristeza. Vai colocando a Tua alegria nos nossos corações. Vai fazendo a obra na vida de cada um que aqui está. Você não saiu da sua casa à toa. Deus te trouxe aqui neste lugar, porque Deus tem uma obra na sua vida. Esta noite, não sei o que você passou essa semana. Nós não sabemos o que vamos passar, mas uma coisa eu sei, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Estamos adorando ao Senhor, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Oh Deus, nós acabamos de orar por alguns pedidos. Pai, queremos aproveitar e orar pelas nossas necessidades, Deus. Pai querido, quantos aqui trouxeram uma angústia, uma preocupação, uma ansiedade, Senhor. Mas aqui nesta noite, Pai, nós pedimos ao Senhor, abra os céus. Faz milagres, Senhor, acontecer no nosso meio. Faz maravilhas, Senhor. Faz sinais entre o Teu povo aqui, Pai. Nós somos a Tua igreja. O mesmo Espírito Santo que habitou na igreja primitiva é o mesmo Espírito que habita aqui hoje entre nós. E é Ele quem pode fazer a obra nas nossas vidas. Deus, nós colocamos nossos familiares nas Tuas mãos. Colocamos o emprego, colocamos o desemprego nas Tuas mãos, colocamos a enfermidade nas Tuas mãos, colocamos a família, colocamos, ó Deus, o casal. Pedimos ao Senhor reconciliação, que haja paz, Deus. Pai celestial, oramos pelo Filipinho, que hoje precisou ir para o hospital, filho do Jô e da Lu. Cuida dele, da sua saúde, Pai. Oramos pela vida da família do pastor Ricardo, Senhor. Deus querido, oramos pela Cida, esposa do Dirceu. Oh Deus, nós aqui estamos lembrando de algumas pessoas, irmãos, alguns membros da nossa igreja, Pai. Você aonde está, talvez possa se lembrar de alguém que está precisando da sua oração esta noite. Então vai orando, vai intercedendo, vai pedindo que o céu se abra, não só aqui na igreja, mas na casa dessa pessoa, no lar desta família. Vai clamando, igreja, vai pedindo a Deus que abra o céu sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Deus vai salvando aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam da Tua ajuda. Deus vai trazendo o reavivamento no coração daqueles que eram tão fervorosos, Pai, mas hoje estão frios. Alguma coisa aconteceu, não sei, mas o Senhor sabe no coração de cada um. E nós pedimos, Deus, entra com providência, Espírito Santo, traz calor nesta noite, tira toda a frieza espiritual e aquece os corações, Deus, aquece os corações, porque Jesus está voltando. Nós não podemos ser pegos distraídos, nós não podemos estar desapercebidos, Deus. Nós queremos estar preparados para aquele grande dia. Por isso, Pai, se porventura alguém está aqui ou está nos acompanhando na transmissão, que se esfriou, deixou o primeiro amor, então esta palavra é para você. Volte ao primeiro amor. Clame a Deus sobre a tua vida, Pai. Abra os céus
sobre a minha vida nesta noite. Vá orando, vá clamando a Deus, vá pedindo ao Senhor que os céus se abram, que a presença de Deus se manifeste na tua vida. Vá clamando, vá pedindo, adore ao Senhor conosco. Sim, ó Pai, faz chover. Oh Deus, levante suas mãos, igreja, adore a Deus. Esqueça de tudo agora. Vem que Deus pode fazer na tua vida. Se entregue, se renda a Ele nesta noite. Faz chover. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Pai, também lembramos da irmã Jacira, que o Senhor tome ela nas tuas mãos, Pai. Nós vamos lembrando de alguns nomes, Deus, que o Senhor cuide da vida do seu povo, que o Senhor faça as obras na vida de cada um, na sua necessidade, Pai. Amém. E agora que nós vamos meditar na sua palavra, Deus, nós viemos aqui para este lugar, para tantas coisas: reunião, encontros, ensaio, louvor, adoração, comunhão. Viemos aqui para tantas coisas, Pai, para te servir como voluntários. Mas agora, Senhor, queremos continuar ouvindo a tua voz, através da sua palavra. Que ela venha de encontro àquilo que nós precisamos ouvir, Jesus. Espírito Santo de Deus, que nossos ouvidos e o nosso coração esteja atento para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Se você quiser, dá um glória a Deus, um aleluia. Amém. Pode se assentar, por favor. Queridos, eu vou falar aqui alguns versículos e acompanhe, né, com atenção. E depois, no texto principal, eu peço para você abrir, tá bom? Porque senão a gente vai ganhar tempo. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre vença o desânimo. Você já ficou desanimado? Acho que quase ninguém. Eu acho que um ou outro pode ser, né? Um ou outro, se a gente lembrar assim, né? Vagamente. Mas o restante nunca ficou desanimado, né? Sabe, existem muitas pessoas que vivem essa realidade. Às vezes uma situação, uma circunstância, frustrações, pessoas, podem trazer desânimo sobre as nossas vidas. E é um assunto muito importante que a gente precisa trabalhar no nosso coração, de tempos em tempos, porque o desânimo, estava lendo um pouquinho sobre isso, e ele leva as pessoas à depressão. E, em alguns casos, se não for tratado, pode ser que algumas pessoas pensem até em suicídio. Uma empresa, ela fez uma pesquisa, né? Isso aí foi retirado de uma fonte, e ela disse que cerca de, veja só, de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas se suicida a cada ano.
porque iniciou na tristeza, na ansiedade, no desânimo. É um assunto muito delicado, que nós, como igreja, também precisamos olhar e ver o que a palavra de Deus nos ensina. Porque às vezes a gente trata assuntos que são extremamente importantes, e a gente fala, não, isso aí depois eu vejo, isso aí não é nada. Só que se a gente não cuidar, se a gente não tratar disso, vai gerando uma bola de neve. Vai aumentando e as coisas vão ficando mais difíceis, né? Olha só o que essa empresa colocou, alguns dados, né? Mais de 50% das pessoas que se suicidam sofriam de depressão, que começou no desânimo. Então veja que é uma cadeia, né? Uma sequência de situações que podem acontecer dentro de nós. E que se a gente hoje não parar para pensar, não permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, de repente Deus nos livre, se é que alguém está passando por isso, a estender essa situação na sua vida. E que pode gerar outras complicações. A definição do termo, né, da palavra desanimar, eu sei que você sabe, você é tão inteligente, mais do que eu, diz assim: perder o ânimo, perder a coragem, desespero, sensação de desistir. Né? Vai pensando aí nessas palavras, porque de repente você já passou por isso, ainda não tratou na sua vida, e essa noite Deus te trouxe aqui para você abrir os olhos para isso. Amém, igreja? Se você não está passando por isso, se a sua questão é outra, mas vale a pena a gente refletir o que a palavra de Deus nos fala, porque desânimo, tristeza, depressão, várias pessoas da Bíblia, homens de Deus, também passaram por isso. Eu me recordo agora aqui de algumas pessoas, como por exemplo, que pediram até a sua morte. Quem foi elas? Cita aí alguém. Elias, o profeta, pediu a morte. Chegou lá no momento da vida dele, só para lembrar para alguns, onde ele foi perseguido ali pela mulher de Acabe, que era o rei, e aí disse ele para Deus: olha, tira a minha vida, porque eu não sei mais o que eu estou vivendo. Né? Qual outra pessoa que também pediu para tirar a sua própria vida? Jonas, os irmãos estão bons, hein? Parabéns. Jonas pediu isso. Tira a minha vida, é melhor. Qual outra pessoa que talvez não falou, vamos ver agora se vocês são bons mesmo, que não falou, né, claramente. Jonas e Elias falou claramente: tira a minha vida que eu não aguento mais. Qual foi um que... Poxa, vocês estão afiados, hein? Nem terminei a pergunta e já falaram, né? Ele disse: por que eu nasci? Ele não falou para tirar a vida dele, mas ele questionou: para que eu vim nesse mundo? Né? Vocês sabem a história, um homem íntegro, um homem de Deus, mas que perdeu muita coisa na sua vida e fez ele passar aquela situação. Tem mais um aqui na manga, aqui, vamos ver. Agora eu quero ver. Quem foi que passou várias... No Novo Testamento, vou dar algumas dicas. Que no Novo Testamento, um homem de Deus, né, uma pessoa fantástica, né, que a gente pode olhar e ver vários exemplos na vida dele, que relatou em algum momento, estou dando sinais aqui para você falar quem era ele, que ele relatou várias situações difíceis que ele passou na vida dele. Quem é? Vocês estavam indo tão bem. Quem, meus irmãos? Não, no Novo Testamento. Paulo, Paulo, né? Ele fala: olha, eu fui açoitado, eu fui perseguido, eu fui preso, eu passei fome, eu fiz isso, eu aquilo. Paulo, ele também passou por várias dificuldades na sua vida. Não pediu a morte, mas reconheceu que a luta estava pesada, a luta estava grande. Quantos de nós, muitas vezes, meus queridos, também
não passamos por situações assim, né? A gente acha que não vai acabar. A luta muitas vezes é tão gigantesca que você fala assim, será que eu vou sobreviver a isso? Deixa eu perguntar, eu vou sair daqui, né? Aí essa é a dificuldade, né, de quem assiste a transmissão, não vai me ver. Queria perguntar para vocês, né, eu tenho algumas coisas ali, não precisa ficar com medo do microfone, tá bom? Não morde, não late, nada disso, tá? O que nos leva ao desânimo, pessoal? Vamos lá. Alguém quer falar antes que eu aponte o microfone? Fala, João. Descrença. Descrença. Falta de fé, é isso que você quer falar? Beleza, isso aí, falta de fé, né? Renato levantou a mão ou estava se espreguiçando assim? Hã? Desemprego, ótimo, beleza. Situação financeira, irmão Gerson? É difícil, oh my God. Mais alguém? Doença, Ju? Verdade, né? Vamos lá, aqui no meio. Abandono? Colega, amigos, né? Isso aí. Falta de empatia. Perfeito. Aqui, ó, o pessoal do fundão, né? Fica sempre dificuldade, tudo isso, né? Aí o Samuel é esperto, né? Ele fala, tudo isso aí que falaram. Vamos lá, o pessoal aqui, ó. Decepção leva ao desânimo. Boa, irmã. Desprezo. Uau, isso mesmo. A gente falou um pouquinho hoje na escola bíblica sobre isso. Aqui, esse lado está muito quietinho. Hã? Falta de propósito, né? A gente fica meio perdido na vida. O que eu estou fazendo aqui nessa terra, né? A gente perde o sentido de tudo. A última fileira lá. Enfermidade. Isso mesmo. Mais alguém? Mágoa. Uau, meu Deus, né? Mágoa traz desânimo, né? E às vezes a gente alimenta a nossa vida assim. Eu perguntei para vocês, irmãos, tudo isso, porque realmente essas coisas, elas trazem desânimo. E eu sei que aqui, esta noite, além disso tudo, existem muitas outras coisas, né? Que nos trazem desânimo para encarar a vida. Cansaço, ninguém falou sobre cansaço, né? Às vezes você está lá o dia inteiro trabalhando, você não vê a hora que você chega em casa, porque cansaço físico traz desânimo, né? Fracasso. Estou pegando alguns que vocês não falaram. Falaram? Fracasso? Palavras traz desânimo, né? Alguém falou alguma coisa lá, apontou o dedo para a nossa cara, você é isso, você é aquilo e tal, aquilo lá, né? Traz um sentimento ruim dentro da gente, né? Um sentimento negativo. Medo, luto. Olha só, pessoal, quantas coisas a gente passa. Quantas coisas que vocês falaram, eu citei algumas que vocês não falaram, mas existem um leque de definições, de palavras que nos trazem desânimo, que trazem essa sensação de tristeza no nosso coração. E eu quero te dizer uma coisa, isso não é frescura. Porque às vezes as pessoas, elas sabem do seu limite, elas sabem o quanto elas aguentam, e às vezes elas, né, compartilham com alguém, e aí, não sei se isso já aconteceu com você, isso aí que você está falando não é nada, para de frescura, para de bobagem. Mas muitas vezes, queridos, só você e Deus sabe o quanto essas situações vividas por nós no dia a dia pesam no nosso coração. E assim também foi na vida de uma pessoa muito importante aqui, no Salmo 42, que nós vamos ver. Agora sim, se você puder, abre aí sua Bíblia, para a gente ter esse texto como base, para a gente pensar um pouquinho aí nessa situação. Salmo 42, nós vamos ler do verso 1 até o 11.
Salmos 42 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu sofrimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegrias e ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, igreja? Olha para cá, por favor. Bom, o autor que escreveu esse salmo estava passando por um momento muito difícil, tão delicado, que ele mesmo, nas suas expressões, ele fala aqui, né, 2 vezes a mesma colocação. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? A situação deste homem era tão agoniante, tão desesperada, que ele se questiona dentro dele. Questões que a gente também se faz quando a gente passa por uma luta e por uma dificuldade. Todas essas situações que vocês falaram, que muitas vezes a gente diz, aonde está Deus? E para piorar a sua situação, não é só você que se questiona, mas aí vem alguém e também diz, ué, você não vai na igreja? Ué, você não está orando? Você não está participando dessa campanha que você falou? Você não lê a Bíblia? Eu vejo você lendo a Bíblia. Aonde está o seu Deus? E aí, você que está num poço de tristeza, parece que vem alguém e joga mais terra em cima de você. E aí, o que acontece? A gente vive isso, como o salmista aqui colocou. Mas, independente do que a gente possa viver nessas situações que foram dadas como exemplo, se a gente olhar para esse texto, claro que existe uma série de outras palavras, textos, que nos mostra a saída, porque quando você vem na igreja, você precisa sair com uma resposta, né? A gente não vem aqui para encher linguiça, a gente vem para buscar um direcionamento de Deus. Então você tem que sair essa noite com uma direção de Deus. E a palavra dessa noite, como é que eu venço o desânimo? Quando ele chegar, né? Para alguns aqui, é quando ele vier, quando ele chegar. Porque, por exemplo, se você permitir o desânimo, eu dei alguns dados aqui bem rápido, né? Desânimo leva a tristeza pode te levar à depressão, a depressão pode te levar à morte. Então, de repente, alguém aqui possa estar passando por esse momento. Ou pode ser que alguém vá passar, a gente não quer isso.
Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, como é que eu aprendo a vencer o desânimo? Porque é possível vencer. Você acredita em nome de Jesus? Só alguns acreditam. Até o final, de repente, você acredita. Queridos, quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente vai ver no versículo 1 que nós precisamos priorizar Deus. Não tem outro remédio. Não existe, tirando, às vezes você vai lá numa consulta, alguma coisa assim, enfim, um remédio, alguma coisa, tá? Isso tudo pode te ajudar no estágio que você está vivendo. Mas a grande verdade é que a gente tem que olhar para a Bíblia, né? Quando você vai num médico, eu imagino que você ora antes, ok? Deus, abençoa o médico, para ele ver o que eu tenho, me passar um remédio certo, ok, irmãos? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, eu imagino que você ore, né? Para Deus abrir essa porta, para Ele te abençoar. Quando você vai começar um negócio, uma sociedade, eu imagino que você ora, que você entrega, coloca nas mãos de Deus. Quando você vai começar um relacionamento, eu imagino que você ora, que você coloca nas mãos de Deus. Então, quando a gente fala sobre priorizar a Deus, é justamente isso. Porque veja só, no versículo 1, é essa realidade que o salmista aqui está colocando. Como a corça anseia por águas correntes. Você já passou sede na sua vida? Eu imagino que sim, né? A gente não vive num deserto, mas talvez você foi num compromisso, não tinha lá uma aguinha gelada, e você não vê a hora de chegar em casa, pegar uma garrafinha gelada e pôr no copo e tomar, né? Para matar a sua sede. E o salmista, ele traz justamente esse exemplo. Como a corça anseia por águas, a minha alma. Quando nós estamos falando sobre tristeza, sobre angústia, sobre desânimo, sobre depressão, estamos falando de doença da alma. Então o salmista está dizendo o que aqui? A minha alma anseia por ti. E essa palavra aqui, ansiar, é desejar. Então a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa consciência, que seja muito claro, quando a gente passar por um processo, um momento de desânimo, nós precisamos priorizar Deus. Só que às vezes algumas pessoas, elas fazem o quê? Priorizam outras coisas, né? Colocam as coisas na frente de Deus. E a grande verdade é que só Deus é que poderá nos dar a resposta de fato daquilo que nós necessitamos. Porque às vezes você está buscando uma saída, você acha, que o que está dentro do teu coração foi motivado por alguma situação, mas às vezes nem foi isso, desencadeou por outro motivo. Então é só Deus que pode te revelar o que de fato precisa ser curado dentro de você. E para algo ser curado dentro de você, você precisa desejar Deus, ansiar pelas coisas de Deus, priorizar as coisas de Deus, né? E foi isso que ele colocou. A minha alma, no verso 2, tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele está dizendo assim, olha, eu estou desesperado por Deus, mais do que qualquer outra coisa. E, irmãos, a gente precisa, ter essa sede de Deus. Às vezes, eu tenho a impressão que alguns não têm essa sede de Deus. Algumas pessoas assim, se Deus fizer, fez. Se Deus não fizer, eu lembrei agora que tem uma música, que fala, não tem nada a ver, mas eu lembrei, fala, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele também é Deus. É isso? É isso. Tudo bem. Deus, Ele faz o milagre na hora que Ele quer. Mas você precisa ter sede de Deus. Você precisa ter vontade da presença de Deus. Você precisa ansiar.
mais do que Coca-Cola, mais do que uma pizza bem recheada, com borda ainda, recheada, né, com catupiry, cheddar. Quem sabe você me convida no final do culto, né, para comer uma pizza dessa. Estou usando um exemplo assim, queridos, porque a gente tem vontade, né, de várias coisas na nossa vida. Eu tenho vontade. Quando você recebe ou compra ou adquire aquilo, o que acontece? Você fica muito feliz. Esse é o desejo que deve haver no nosso coração. Se você quer vencer o desânimo, você precisa, eu quero Deus mais do que tudo nessa vida. Agora, reflita, veja se você está, né, buscando a Deus dessa forma, porque o verso 2, no finalzinho, ele diz que nós precisamos o quê? Além de querer Deus mais do que qualquer coisa, a gente precisa ingerir os alimentos certos, né? Os alimentos espirituais, porque é o que ele diz aqui, olha. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então aqui ele está dizendo o que, meus irmãos? Ele está dizendo assim, olha, eu quero me entregar, eu quero me render a Deus. Aqui esse contexto fala, na verdade, de um povo, né? Eles estão lembrando de quando o povo de Israel, né? Eles se espalharam pelas nações e eles iam para Jerusalém 3 vezes, só assim um paninho de fundo, 3 vezes por ano, lá para Jerusalém, no templo de Jerusalém. Então eles iam lá adorar a Deus, eles iam se juntar, né? Eles iam glorificar o nome de Deus, eles iam servir a Deus. 3 vezes por ano eles iam lá, né? Em algumas festas específicas, né? Eles tinham esse hábito, esse costume. E aí vem aqui o salmista e diz essa grande realidade: quando é que eu vou poder me apresentar na casa de Deus? Ou seja, também uma demonstração que ele estava triste, porque ele não poderia ir, tinha suas limitações. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, a gente precisa, irmãos, no nosso dia a dia, entender que o que vai nos dar força, o que vai dar ânimo para a gente, é se alimentar das coisas espirituais. E as coisas espirituais é o que? É ler a palavra. Eu tenho falado isso tanto para vocês. É orar, é estar na igreja, é o jejuar, é viver em comunhão, meus irmãos. São as coisas espirituais que precisam ser alimentadas na nossa vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando você passa por um problema, a primeira, não é para todos, tá? Não estou generalizando, mas a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? Vou deixar de ler a Bíblia porque não está adiantando nada. Deus não fez nada na minha vida, não fez nenhum milagre, as coisas continuam do mesmo jeito, estou desanimado, eu vou parar de orar porque, né, não adianta mais, não tem mais efeito a oração. A primeira coisa que muita gente faz quando passa por um problema é deixar de vir na igreja. Não, estou desanimado. Não, é um culto. Domingo que vem eu vou. Hoje, se eu perder, não tem problema. Hoje de manhã, eu não vou perder tempo nisso, mas hoje de manhã eu fiz um cálculo aí, viu? Se você faltar um domingo por mês, faz aí a conta, né? Se você faltar um domingo por mês, você perde, já vou falar, não tem jeito. Você perde 12 cultos. Estou falando um por mês. Reflita sobre isso. Então, meus irmãos, se nós queremos vencer o desânimo, Deus está nos dando ferramentas para a gente vencer. É a sua palavra, é a oração, é o jejum, é estar na casa de Deus. Quantas pessoas, meus queridos, isso aqui não é um jargão não, para, né, fantasiar não. Quantas pessoas estão aí, talvez até num hospital, que queriam estar andando como você, ou dariam tudo para poder ler a palavra e não podem por causa de alguma dificuldade na visão.
enfim, há uma série de exemplos que a gente poderia falar aqui, mas eu não gosto de fazer sensacionalismo, né? Sobre o problema, a dificuldade dos outros. Mas dá para você imaginar isso. A gente tem saúde, a gente tem perna, a gente tem braço, a gente tem visão, a gente tem boca, a gente pode ir e vir. E às vezes a gente despreza essas armas espirituais que Deus nos dá. Na tua casa você pode falar com Deus. Na igreja você pode ter comunhão com os irmãos. Lá no teu trabalho você pode ler a palavra. E às vezes a gente quer vencer o desânimo, outros problemas, sem essas armas espirituais. Não vai chegar a lugar nenhum. Então é tempo, queridos, a gente pôr a mão na consciência e dizer, olha, será que eu estou passando por isso? Ou se não for o desânimo, o que é que eu estou vivendo? E pôr em prática tudo isso, queridos. Desejar Deus acima de tudo. Viver as coisas do Senhor. Você precisa, como diz aqui o salmista, superar os seus dias difíceis, porque todos nós vamos passar por isso. Tem um versículo que você conhece melhor do que eu, que nós teríamos aflições nesse mundo. Foi Jesus que disse isso, queridos. Então nós precisamos entender o quê? Que nós temos que vencer esses dias difíceis, mas se não partir de você, se você não der esse primeiro passo, não vai ser alguém que vai vencer isso por você. E aqui o salmista, ele declara, né? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Talvez seja a sua realidade, né? Levantando de madrugada, às vezes nem entende porquê, mas Deus te desperta, mas você já acorda chorando. Tudo que você faz, de repente, você chora, né? Alguma situação assim, você já se emociona facilmente, acontece. O próprio salmista diz, olha, minhas lágrimas. A gente está lendo um texto, um versículo, que você de repente está passando hoje. E ele diz, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Sabe, irmãos, a gente precisa, nessas horas, quando apontam para você, ou quando você mesmo pensa essas coisas, ou quando o diabo quer soltar essa seta ruim na sua vida, você precisa curar as suas memórias. Como assim, pastor, curar as minhas memórias? A gente precisa se lembrar das coisas boas que Deus também tem feito, porque às vezes a gente só alimenta as coisas ruins que estão acontecendo. Tudo bem, é fato, nós vamos lembrar das coisas ruins, mas será que hoje, no pior talvez momento da sua vida, você não consegue se lembrar de uma coisa boa que Deus fez na sua vida? Eu começo a falar, você não precisa dizer, salvação. Já é uma coisa que, né, Jesus fez por nós. Domingo que vem, propaganda, nós vamos ter culto da Páscoa, então venha na igreja. Pela salvação já é uma coisa boa. Mas a gente só olha as coisas materiais, físicas. Alguém aqui, agora não me recordo, falou, né, as decepções com pessoas. A gente só olha o que os outros fazem para a gente, mas a gente esquece o que Deus está fazendo, né? Então você tem que curar as memórias aí, porque se você permitir, isso vai ser um rolo compressor na sua vida. E o salmista, ele diz, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão. Ele está se lembrando de momentos bons da sua vida. E ainda assim, ele vivia aqui, né, nessa situação, com tristeza. Mas olha só o que diz a parte B. Eu estou lá no verso 4. Com cantos de alegria e ações de graças entre a multidão que festejava. Então, queridos, é a gente trazer na nossa memória o que o profeta Abacuque disse certa vez, não é? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não quero trazer à memória aquilo que me deixa triste,
aquilo que me desanima. Eu não quero trazer à memória, ainda que seja impossível desvincular os nossos pensamentos, mas eu não quero, quando eu falo trazer à memória, eu não quero alimentar as coisas que me deixam para baixo, mas eu quero alimentar a minha mente, o meu coração, nas coisas que me trazem esperança, e saber que existe um Deus que cuida de mim e está na minha vida todos os dias. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor? E nós precisamos, né, às vezes pregar para a gente mesmo. Não é só o pastor que está aqui, mas quando você traz à memória isso, é quando você prega para você mesmo. Espera aí, opa. Quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá na sua casa, chorando, derramando lágrimas, quando você se lembra, você vai pregar para si próprio. Como assim, pastor? Se lembra de um versículo. A palavra de Deus diz que Jesus não nos deixaria. Você está pregando para você mesmo. A palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias. Você está pregando para você mesmo. Mas às vezes você espera o quê? Alguma coisa, né? Deus mandar um anjo, um sinal sobrenatural. Aí você fala, Deus está falando comigo. Agora eu sei que é Deus. Não, você pode pregar para você mesmo. Você pensar, olha, quais são as promessas de Deus? Qual é que vai trazer esperança para o meu coração? Jesus disse, lembre-se, pregue-se para si mesmo. Ele falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Pregue para você mesmo, para que essas memórias que te deixam triste possam sair do teu coração. Já estou finalizando, meus irmãos. A palavra de Deus aqui, ela diz nesse texto que a gente precisa mudar radicalmente a nossa espiritualidade. A gente precisa, como o apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 12, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês sejam transformados na vossa maneira de pensar. De uma forma assim de definição, o que Paulo está falando é uma metanoia, alguma coisa que você vai mudar radicalmente o seu pensamento. Eu penso, queridos, que quando a gente vem na igreja, quando a gente adora, louvores tão lindos que não dá vontade nem de parar, mas horário, culto, né? Você tem que ir para casa, dá vontade de continuar aqui louvando a Deus, mas você tem que nessa noite mudar a chave. Essa noite você precisa mudar radicalmente, porque talvez tenha alguém aqui essa noite que só está alimentando o coração com desgraça, só está alimentando o coração com desesperança do futuro. Talvez alguém aqui esta noite só está pensando em coisas trágicas para a sua vida, mas a palavra de Deus, se nós olharmos, meus irmãos, ela existe promessa de vida, de planos de Deus. Ah, pastor, mas aconteceu isso, tiraram o meu chão, parece que eu estou num buraco, mas eu quero te dizer, esta noite, se é o seu caso, Deus, Ele quer te tirar dessa situação. Você crê nisso em nome de Jesus? Porque eu finalizo dizendo as palavras do salmista. Aí teve um momento que ele se questionou, e aí ele disse, não dá mais, vou mudar isso. E aí ele diz, por que você está assim tão triste? Por quê? E aí ele continua dizendo, por que você está tão perturbada dentro de mim? E aí ele define isso. E ele dá a resposta. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está dizendo que está louvando a Deus? Não. Preste bem atenção nessa palavrinha. Ele diz, pois ainda o louvarei. Ele não disse, olha, já estou louvando a Deus aqui, estou dando glória a Deus, já estou dando um aleluia. Não, ele está dizendo, pois ainda o louvarei. E aí ele reconhece, Ele é
o meu Salvador e o meu Deus. Ele tinha, apesar do momento de aflição que ele estava vivendo, ele ainda alimentou. Talvez lá no fundo da sua alma, eu ainda posso ter esperança. Eu ainda posso crer que Deus pode mudar essa situação. E eu quero dizer isso para você, porque Jesus mesmo disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E nós vamos orar agora. E aí, ó, isso já está virando, né, um hábito bom na nossa igreja. Se você está passando por isso, vem aqui na frente, tá bom? Nós vamos orar. É um costume bom, é um momento gostoso que nós temos de oração, de entrega, de declarar vitória na nossa vida. Se você está vivendo essa situação, saia do seu lugar para a gente orar aqui na frente, tá bom? Quero lembrar você que a palavra de Deus diz em Isaías 40, verso 29, diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, igreja? Vamos orar. Se você está vivendo isso, sai do seu lugar, vamos orar aqui junto. Eu vou pedir a ajuda dos intercessores para a gente orar. Eu creio que tem irmãos passando por isso. Se você está vivendo um momento de desânimo, essa situação que foi falada mesmo, saia do seu lugar. A gente vai, né, ter sempre esse momento de oração, que é um momento muito gostoso, é um momento de entrega, é um momento de crer no sobrenatural de Deus. Não fica tímido não, eu já estou aqui, né? É o que eu disse no domingo passado. Toda vez que a gente fala sai do seu lugar, eu já estava lá na minha casa. Jesus, sou eu, é o Senhor que está falando comigo. Eu já estava lá em lágrimas, eu já estava sendo quebrantado por Jesus. O Espírito Santo já estava falando no meu coração. Aqui é só um reflexo daquilo que Deus falou no seu coração. Amém, igreja? Então vamos orar. Você que ficou no seu lugar, ore por esses irmãos que só eles e Deus sabem o que estão passando. E nós vamos interceder, orar fervorosamente para que Deus abençoe essas vidas, para que Deus restaure esta alegria, para que Deus tire esse desânimo, para que Deus coloque e dê um coração de paz. Oh Senhor, aqui estamos juntos, Pai, nesta noite, e aqui estamos orando por essas vidas. Irmãos e irmãs, pessoas que saíram do seu lugar, estamos aqui intercedendo. Pai, nós pedimos ao Senhor que venha trabalhar no nosso coração, na nossa vida, naquilo que nós estamos precisando, Deus. Pai, quantas vidas, quantas pessoas estão vivendo situações que trazem desânimo para o seu coração, mas a tua palavra diz que o Senhor é quem renova o nosso ânimo, como diz lá em Isaías. É o Senhor que traz força ao cansado, é o Senhor que traz força àquele que já não tem mais. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vai agindo na vida do seu povo. Pai, nós cremos que este culto não é só mais um culto, Pai. Nós estamos aqui porque nós cremos no teu poder, Senhor. Nós acreditamos na tua ação, nós cremos na tua intervenção, Jesus. Nós cremos que estas vidas que deram este passo, reconhecendo, pensando, admitindo, Deus, eu já estou sem força, eu já pensei em desistir. Olha, eu quero te dizer, de repente, talvez você até pensou em desistir da sua vida. O que aconteceu? De repente você até pensou e até falou: Deus, eu não aguento mais, tira a minha vida, Senhor, de algum jeito. Mas eu quero te dizer que Deus está tirando esse sentimento do teu coração.
que a paz do Espírito Santo está vindo sobre a tua vida, que Jesus aqui está fazendo esta obra na tua vida, dentro de você. Oh Deus, nós cremos. Há alguém aqui, Pai, necessitando de ser renovado, de ser restaurado pelo Senhor. Há alguém aqui esta noite que precisa ser animado novamente, talvez por causa de lutas, de danos, de fracassos, de pessoas, frustrações, coisas assim e muito mais, tiraram o teu ânimo. Mas eu creio que nesta noite Deus, de forma sobrenatural, está fazendo a obra no teu coração. Ele está dizendo: filho, filha, eu estou com você. Filho amado, filha minha, o teu nome está escrito na palma das minhas mãos. Talvez você disse: Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero te dizer nesta noite, te lembrar que Ele está dizendo isso para você. O seu nome, a sua história está diante dos olhos de Deus, e Ele não se esqueceu de você. Ainda que você derrame lágrimas, ainda que você chore lá no escuro da noite, no meio da madrugada, ainda que você, algum momento do dia, tem derramado lágrimas, quando você percebe, o choro vem, o nó na garganta vem, mas Deus está dizendo para você aqui esta noite: filho, eu tenho visto cada lágrima que você tem derramado. Filho, filha, eu esta noite estou enxugando essas lágrimas, eu estou recolhendo isso, e a partir dessa noite eu estou fazendo uma obra na sua vida. Estou trazendo paz ao teu coração, alegria, tudo aquilo que foi dano na sua história, tudo aquilo que você foi prejudicado. Deus está dizendo para você que Ele está fazendo uma restauração completa na tua vida. Mas vamos declarar, igreja, como o salmista mesmo disse: a minha esperança está no Senhor, eu ainda o louvarei, eu ainda bendirei o nome de Deus. Sim, ó Pai, aqui estamos, igreja, como povo do Senhor. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que precisa ser feito aqui nesses corações. Eu sou só uma pessoa, eu não sei o que vai dentro desses corações, mas eu creio que esta noite é uma noite da tua vitória, é uma noite de mudança, é uma noite onde Deus está revertendo esse quadro. As suas lágrimas, eu quero te dizer isso que Deus colocou no meu coração: as suas lágrimas não será mais de tristeza, a sua lágrima será de alegria, a sua lágrima será de testemunho de vitória, a sua lágrima será: Deus fez algo novo na minha vida. Eu louvo o nome de Deus, como o salmista disse, as suas lágrimas não será mais por causa dessa situação, aquele momento ou circunstância que você viveu, mas a tua lágrima, guarde isso, porque Deus está falando com alguém aqui essa noite. A tua lágrima não vai ser mais de desânimo. A tua lágrima, você vai contar esse testemunho. Guarde esta noite no teu coração. A tua lágrima será de vitória, a tua lágrima será de alegria, a tua lágrima será de emoção, a tua lágrima será de dizer: obrigado, Senhor, por aquilo que tu fizeste na minha vida. Aleluia. Oh Senhor, abençoa teu povo aqui essa noite, as nossas vidas, Pai. Que nós possamos sair com esta certeza de que você não vai vencer, você já venceu esse desânimo.
Pregue para você mesmo. Pregue isso. Lembre-se essa semana de um versículo. Fale ao teu coração. Lembre das promessas. Se você não lembra de cor, escreva num papel. E quando vier o desânimo, você possa pegar esse papel e dizer: olha, desânimo ou diabo, a palavra de Deus diz isso. E eu estou pregando para mim mesmo. Você vai dizer. Se você não tiver uma boa memória, escreva uma promessa de Deus num papel. Para alguns isso pode parecer bobagem, mas eu me lembro que Deus, com seus próprios dedos, escreveu na parede. Então escreva isso num papel. Escreva uma promessa. Escreva uma palavra para você se lembrar que Deus é contigo, que Deus está com você. E todas as promessas de Deus que você tem será vivido ainda na tua vida. Talvez você tenha dito: Deus, as minhas lágrimas têm sido de não ver as promessas se cumprindo. Mas o Senhor já falou isso para você. O Senhor já te disse que as tuas lágrimas não será mais de você não ver as promessas. Aleluia, Jesus. As suas lágrimas serão de você ver as promessas de Deus se cumprindo. Queridos, nós não cantamos à toa que o céu se abre. Nós não cantamos por acaso. Deus está alinhando tudo isso na tua vida. Deus está costurando tudo isso para você se lembrar que as tuas lágrimas serão de vitória, serão de bênção na tua vida. Obrigado, Jesus, por essa noite. Nós louvamos o teu nome. Cuida de nós esta semana. Abençoa cada um que está aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levanta sua mão bem alto ao céu. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz de Jesus. Uma ótima semana. Deus tem milagre. Deus tem bênção. Deus tem bênção. Aleluia. Braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim.